qual é a importância da busca da informação, da evidência científica para a tomada de decisão clínica? Bom, você que estuda medicina, você pode já estar numa fase mais avançada do curso, ou ainda está no início, ou na metade do curso, mas independente do ano que você cursa, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou quinto, ou sexto, estando no internato ou na fase pré-internato, é importante que você tenha bem claro que sempre que você for pensar em prescrever um medicamento para o paciente, a gente não pode ter a ilusão de achar que eu, sabendo a farmacologia básica, eu vou saber prescrever. Porque são coisas diferentes. A farmacologia básica, ela nos dá um alicerce muito grande em conhecer os medicamentos, conhecer os fármacos, né, dentro dos grupos farmacológicos, tanto do ponto de vista farmacocinético quanto do ponto de vista farmacodinâmico. Então, isso é algo que a gente fala que é lá da ciência básica, que nos ajuda na clínica, na parte da terapêutica. No entanto, quando a gente tem um paciente real na nossa frente, que a gente tem que fazer a prescrição, isso eu vou usar a base que eu tenho do conhecimento lá da farmacologia básica, mas essa aplicação clínica, ela é diferente. Eu não consigo simplesmente transferir a informação lá que eu tive na disciplina de farmacologia para o meu paciente real. Por quê? Porque o meu paciente, ele vai ter condicionantes, ele pode ter comorbidades, ele não necessariamente vai ter só aquela doença que eu quero tratar, ele pode ter outras doenças associadas, ele pode ter um perfil hepático ou de excreção renal diferente, ele pode ter uma idade que é uma idade crítica, ou seja, na infância, seja na idade na senescência. Então nós temos que ter cuidado com vários aspectos. E aquele conhecimento da farmacologia vai servir de base, sim, mas ainda para a gente poder aplicar as evidências dentro de um contexto real, a gente precisa ter uma base da farmacologia clínica e da análise crítica das evidências. Então, porque tudo a gente busca por meio de estudos, né? Então, a gente vai aplicar uma nova terapia, uma terapia no paciente, um fármaco novo, uma associação de fármacos no paciente, se aquilo já foi testado, já foi estudado numa população semelhante, para que possa, de fato, ser efetivo e ter pouco risco para esse paciente. Mas muitas vezes a gente tem uma evidência e o nosso paciente é diferente daquele contexto da evidência, daquele contexto que o artigo traz. Então, para isso, eu preciso poder adaptar aquela evidência para o meu paciente. Então, nesse sentido, uma avaliação bem crítica tem que ser feita. A gente tem que considerar alguns critérios. Um deles é a questão da eficácia, né? Eu quero primeiro que aquele fármaco seja eficaz, mas eficaz para quê? Né? Se eu tenho um tratamento quero instalar um tratamento para diabetes, eu quero que o fármaco seja eficaz apenas para diminuir o índice glicêmico, a glicemia de jejum ou a hemoglobina glicada, o que eu quero? Então, antes da gente escolher o tratamento, a gente tem que ver o que a gente quer de objetivo terapêutico para aquele paciente, né? Se for necessário, de fato, usar um medicamento. Então, a partir daí, eu vou selecionar fármacos que me ajudem a ganhar esse meu objetivo, né? Ou ao paciente ganhar. Além disso, eu tenho que ver toda a questão da segurança do uso daquele medicamento. Será que aquele medicamento vai ser mesmo seguro para o meu paciente? Além disso, tem a questão da comodidade posológica, porque algo que influencia muito hoje na questão da efetividade dos tratamentos farmacológicos é a questão da adesão ao tratamento. Se a gente instala um tratamento para o paciente, que ele tem que tomar o medicamento muitas vezes ao dia, que a forma de uso daquele medicamento é complicada para ele não entendeu, ele não compreendeu, ele não consegue se adaptar, isso vai com certeza vai levar ao insucesso terapêutico. Então, a gente precisa também pensar na questão da comodidade posológica, da questão da posologia, da adequação da posologia para o paciente. E uma outra coisa, claro que não é nessa ordem que eu estou falando, mas uma outra coisa importante é a questão do custo. A gente instalar terapêuticas, tratamentos muito caros, e sendo que às vezes o paciente não consegue
bancar esse tratamento, pagar esse tratamento também não é viável. Às vezes o paciente consegue comprar 1 mês ou 2, mas isso não consegue ser uma rotina para o paciente. Ele não consegue mensalmente despender aquele valor para pagar remédio. Ou às vezes o SUS fornece, o SUS não fornece, enfim. Então tem toda essa questão para ser avaliada também. Existem outros critérios também que são importantes, mas a gente considera que os 4 critérios fundamentais que a gente tem que avaliar é a questão da segurança de uso do medicamento, da eficácia terapêutica para o objetivo terapêutico, né, instalado, da questão da segurança eu já falei, mas da questão do custo e da questão da comodidade posológica, ok? Então, a evidência clínica tem que nos fornecer condições de avaliar esses 4 critérios e poder, sim, decidir, tomar decisão terapêutica, né, de qual é o melhor medicamento, o melhor tratamento para o meu paciente.